E outros serviços, assim como o fechamento de agências bancárias, também começam a ser afetados por essa nova onda de infecções pela Covid-19. A gente vai conversar agora com a Thelma Tomás, que nos atualiza sobre essa situação no Brasil. Thelma, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao NT Sul. Problemas chegando das companhias aéreas também, Thelma? Pois é, boa tarde, Lene, boa tarde a você que nos acompanha em casa aqui pelo NT Sul. Então, centenas de voos nacionais e internacionais estão sendo cancelados nos aeroportos brasileiros por falta de tripulação, Lena. Na verdade, isso é um reflexo dessa nova onda, como tu disseste, de contaminação pela Covid-19, que vem atingindo aí indiscriminadamente as pessoas aqui no Brasil. Em função das licenças médicas, as 3 maiores companhias aéreas, Latam, Azul e Gol, confirmaram então essa redução nas operações de viagens, tanto aqui dentro do Brasil como viagens internacionais, porque estão faltando desde pilotos até copilotos e comissários de bordo que estão licenciados por positivarem Covid-19. E não é só isso, estão sendo registrados também licenças médicas desses profissionais da aviação aérea, da aviação, melhor dizendo, em função da H3N2, que é a gripe também, que tem sido uma preocupação aí para as autoridades de saúde em todo o país, especialmente porque os sintomas são muito semelhantes agora entre a Covid e a H3N2, essa variante da gripe. Porque os problemas respiratórios agora já não se manifestam tão gravemente, né, Lena, como nos primeiros casos de Covid, que a gente acompanhou aí nos anos de 2020 e 2021. Em 2022 são sintomas mais leves, bem semelhantes ao de um resfriado, com coriza, falta de ar, espirros, tosse e a febre, que são sintomas que a gente facilmente confunde com uma gripe. Então, essas pessoas que trabalham nas companhias aéreas, em função até do próprio contato com muita gente nos aeroportos e até mesmo nos voos, desde que a gente retomou a vida um pouco mais tranquilamente com a diminuição de casos do meio do ano passado até agora, estão mais expostas e, portanto, agora sofrendo os efeitos dessas contaminações em massa, né, Helena Caetano? E entrando aí num período de descanso para recuperar as energias e retomar as atividades. Enquanto isso, os aeroportos aí estão sofrendo com várias pessoas que se aglomeram tentando ir passear, voltar para casa ou cumprir compromissos, tendo seus voos cancelados em função desse grande número de licenças médicas. Realmente é uma situação bastante preocupante e uma situação também que afeta a vida de muitas pessoas. Então, uma pergunta que se faz agora é quanto aos passageiros que têm voos cancelados. Como é que fica? Ficam no prejuízo ou como é que se contorna essa situação? Não, de forma nenhuma, né, Helena? Existe uma regulamentação, uma legislação muito sólida nesse sentido, prevendo já alguns entraves que possam ocorrer, independentemente dessa condição que a gente está vivendo agora em função da crise sanitária, além, é claro, do Código do Consumidor, que nos assegura alguns direitos. A gente preparou uma telinha aí para facilitar o entendimento daqueles que eventualmente tenham seus voos cancelados por alguma dessas razões que a gente colocou aí agora há pouco. No caso de desistência, em até 24 horas é possível recuperar os valores sem custo ou a mudança, enfim, da passagem, desde que essa passagem tenha sido comprada em até 7 dias ou mais de antecedência ao horário do voo. O reembolso também é garantido e deve ocorrer em até 7 dias pela companhia aérea. Se isso acontecer de uma desistência ser necessária, seja em função de agravamento de doença ou até de contaminação do próprio passageiro, é possível remarcar o voo para uma outra data ou garantir o reembolso, mas nessa situação ele estará sujeito a multas e ao pagamento de diferença tarifária prevista aí então dentro dos acordos dentro da companhia aérea. Os cancelamentos podem ser feitos, mas aqueles que ocorrerem com menos de 72 horas de antecedência garantem o reembolso integral da passagem ou a reacomodação do passageiro sem custo extra em outro voo, seja da própria companhia aérea ou de qualquer outra empresa aérea. A ANAC tem acompanhado isso de perto, né, Helena, para garantir que os passageiros não tenham os seus direitos cerceados ou que sejam prejudicados em função desse agravamento aí dos casos dentro dos aeroportos, junto às tripulações
e as companhias aéreas estão garantindo, então, que as pessoas consigam realocar as suas passagens ou obter o valor empregado aí no pagamento, na compra das passagens aéreas. Mas, como a gente está vendo, isso não deve se resolver tão cedo, né, Helena? Vai exigir paciência dos passageiros e muito jogo de cintura também daqueles que precisam mediar esse conflito nos aeroportos. É um novo momento que surge, é um novo momento com o qual as pessoas têm que conviver e, a partir daí, então, tentar contornar da melhor maneira possível. Thelma, a boa notícia agora é para os pais e mães, né, que aguardavam para imunizar os filhos contra a Covid no país. E aqui no Rio Grande do Sul, quando é que inicia essa vacinação, essa imunização? Fala pra gente. Pois é, está liberado então a vacinação na próxima semana, já a partir do dia 19 de janeiro, segundo informou o governo do estado. A gente preparou também uma tabelinha rapidinho aí para que os pais se organizem e se orientem para levar os baixinhos nas salas de vacinação a partir do dia 19 de janeiro, então na próxima semana. Crianças com idades entre 5 e 9 anos com comorbidades serão as prioritárias nesse momento, aquelas que têm asma, diabetes, hipertensão ou qualquer doença que lhes conceda o direito ou porque são imunossuprimidas. A previsão é de imunizar 96.427 crianças. Na fase seguinte, então, chegam as crianças sem comorbidades a partir de 11 anos. A previsão é que essa imunização desse público inicie já ainda no mês de janeiro também. São esperadas 862.747 crianças nas unidades de saúde aqui em território gaúcho. Em fevereiro, chega a hora, então, de quem tem entre 9 e 10 anos e para março está previsto o início da imunização das crianças com 8 anos. Indígenas, quilombolas, aguardam, então, orientações do Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou sobre esse público. As outras faixas etárias serão imunizadas de acordo com as remessas de vacinas que serão enviadas aos estados pelo Ministério da Saúde. E as doses que forem reservadas para essas faixas, então, que forem chegando no país, a gente vai atualizando aqui aos papais e às mamães, lembrando que a Secretaria Estadual da Saúde está montando uma forma de atendimento especial para esse público. As imunizações serão realizadas em salas isoladas dos públicos adultos, com um acolhimento especial para que a gurizada seja imunizada com tranquilidade, aos moldes do que é sempre feito com todas as outras vacinas que integram o calendário nacional de imunizações, Lena. Essa nova etapa está sendo bastante aguardada, principalmente por quem tem criança em casa, por pais e responsáveis, por todos, enfim, na verdade. Thelma, vai ter para todo mundo essa nova etapa de imunização? Já tem doses garantidas? Pois é, o ministro Marcelo Queiroga garantiu a antecipação aí e ontem anunciou de 600 mil doses de vacinas da Pfizer, as pediátricas, né, destinadas para este público, o que já vai garantir esse start da vacinação no Brasil e aqui, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que é onde os nossos olhos estão voltados. A previsão, então, é que essas vacinas cheguem de imediato, agora ainda durante a próxima semana, no máximo nesta quinta-feira, já se espera que venha algum quantitativo de doses para a organização nas salas de vacina e para que se cumpra esse processo que tem sido uma preocupação da Secretaria Estadual de Saúde, da tranquilidade e da não aglomeração, porque a gente sabe que se formam filas, que existe essa preocupação. Então, quanto antes essas vacinas chegarem, cumprirem com os protocolos e os andamentos necessários aí dentro da Anvisa para a liberação e a distribuição para os estados e municípios, é melhor, porque as equipes municipais, as equipes dos municípios que gerem, então, o processo de imunização conseguem dar um andamento com mais tranquilidade, mais segurança e efetividade para que os pais vão até os postos e as salas de vacina com tranquilidade também, levar os seus pequenos para ficarem imunizados ou pelo menos mais tranquilos com essa vacinação. A gente reafirma aqui, né, gente, que a imunização garante uma proteção contra o agravamento de casos. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se contaminar com a Covid, mas a gente tem comprovado aí, embora essa onda vertiginosa de casos, que as ocupações hospitalares de alto risco não estão sendo incrementadas. Isso é graças à vacina, né? Então é a oportunidade dos pais seguirem aquele cronograma que já faziam com os filhos desde o nascimento, imunizando e levando até as salas de vacina, agora preparados então contra a Covid-19. Tá dado o recado, então. Importantíssimo isso. Thelma, e para quem está infectado com a Covid, novas regras para a quarentena foram anunciadas pelo Ministério da Saúde. Qual é a orientação agora que se faz para esse público?
Essa é a quarta alteração, né, que o Ministério da Saúde faz nessas questões da vigilância epidemiológica. De 10 dias passou para 7 dias, então, o tempo de quarentena. A previsão é que essas pessoas que testarem positivo e que tenham esse período de 7 dias a cumprir, então, agora não mais os 10, monitorem até o 5º dia ainda, Lena, os efeitos da Covid sobre o organismo, como febre, alguns sintomas gripais ou o agravamento de sintomas como a questão respiratória. Se até o 5º dia a pessoa já não estiver mais tendo sintomas febris e não utilizar mais medicamentos para conter a febre, ela deve fazer um teste RT-PCR e se esse teste der negativo, ela está liberada da quarentena. Se o teste der positivo, então ela deve cumprir a quarentena até o 10º dia. Essa mudança de regras confunde um pouco, né? O ideal era que as pessoas tivessem a tranquilidade de cumprir essa quarentena de 10 dias para preservar a sua família, a sua saúde e aqueles com quem elas convivem. Existe essa abertura de possibilidades pelo Ministério da Saúde, mas o ideal é que se procure uma unidade de saúde, um médico responsável para obter uma orientação sobre a sua condição, ao invés da gente ficar tomando decisões por conta aí, achando que no 5º dia já dá para abrir a porta e sair correndo. Para encerrar minha participação aqui na edição de hoje do NT Sul, uma informação que a gente recebeu agora pela manhã de que o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Luciano Chu, ele que tomou posse no sábado, positivou para a Covid-19. Ontem, o resultado saiu ontem, ele teve sintomas como desconforto na garganta e um sintoma gripal como coriza, enfim, se sentiu desconfortável, foi fazer o teste e positivou. Embora tendo assumido recentemente, ele não se licenciou das atividades e segue comandando a universidade, cumprindo compromissos de forma remota e informações nos chegaram de que ele está bem e que deverá cumprir o fim aí do isolamento em casa com tranquilidade, comandando a nossa universidade lá de Santa Maria e os polos que integram aí a rede da UFSM, Lena Caetano. E encerro por aqui, então, desejando uma boa terça-feira para todo mundo e amanhã a gente se vê de novo. Aí, Thelma Tomás participando conosco. Obrigada, Thelma, pela participação. Atualizações sobre a situação da pandemia, Covid-19 no Brasil, no estado e aqui em Cachoeira do Sul.